Bora então conversar direto com a oposição. Muito obrigada, Caio. Vamos lá, a gente conversa agora então com o senador Randolfo Rodrigues, que faz a gentileza de nos atender aqui no Jornal da CNN nessa noite. Senador, boa noite, muito bem-vindo. A primeira entrevista então que eu faço agora no meu novo posto aqui na CNN, no Jornal da CNN. Muito obrigada pela deferência. Me ouve bem, senador? Lhe ouço bem, Mona Lisa. Mais uma vez, uma satisfação estar com você, estar com o Caio. Eu vi que a moldura mudou, mas a moldura é sempre acessório quando a obra de arte é excelente. Meu Deus! Olha, muito obrigada pelo elogio. Senador, vamos lá. Para a CPI da pandemia, foi fundamental, né, uma decisão do Supremo ali forçando, né, a instalação da CPI. Os argumentos que a gente ouviu agora há pouquinho na apuração do Caio por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, são muito parecidas daquela época. Eu queria ouvir, até que ponto vocês vão, então, no convencimento desses senadores que o Caio acabou de apontar para a gente? E, de fato, como é que está essa interlocução exatamente agora, então, dia 7 de abril, às 21h35? Nós estamos à procura da última assinatura que viabilizaria a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, Mona Lisa. Eu estou muito seguro da parte do presidente do Senado. O presidente do Senado é advogado, jurista, constitucionalista, então sabe muito bem que para existir uma CPI precisa de 3 pré-requisitos, como já foi dito ainda há pouco. Fato determinado, e nós o temos, número mínimo de assinaturas e o tempo de funcionamento. Tudo isso está preceituado neste requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito. Dito isso, nós chegamos longe, conseguimos a 26ª assinatura e o Caio foi preciso no seu comentário. Nós buscamos, entre estes e outros senadores, a 27ª assinatura que falta para conseguirmos a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, que é necessária, urgente, iminente, diante de tão escandalosos acontecimentos como estes que vocês têm noticiado aqui na CNN, no âmbito do Ministério da Educação. Senador, para a gente girar mais, eu vou pedir respostas mais concisas. Me perdoe, não é uma indelicadeza, porque quero colocar o Caio e a Carolina Brígido também, e a gente fechar exatamente no que é determinante nesse momento. Então, a gente já ouviu o comentário do Caio, então Carolina Brígido chega no papo também. Carol, por favor. Olá, senador. Retomando um pouco o que a Mona Lisa estava dizendo, realmente teve essa questão na CPI da Covid que foi necessário recorrer ao Supremo Tribunal Federal para poder tirar essa barreira que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tinha colocado para não instaurar a CPI. O senhor acha que o clima que está hoje no Congresso, o clima que está hoje no Senado, vai ser necessário recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal? Eu queria saber também se o senhor tem falado com ministros do Supremo sobre essa possibilidade. Carol, nem precisaria contato com os ministros do Supremo, porque a jurisprudência suprema em relação a isso é clara. Se fosse necessário para lá recorrer, a decisão não se poderia ser diferente qual foi da instalação da última comissão parlamentar de inquérito. Mas eu tenho muita convicção, Carol, que não necessitará isto. Eu repito, eu conheço o presidente do Senado, eu confio no seu compromisso com a Constituição, confio no seu compromisso, que ele sabe muito bem que CPI não depende da vontade dele ou de quem quer que seja. Cabe a ele só ver se os 3 pré-requisitos existem e, a partir daí, fazer a instalação. Então, não tem dúvida que, conseguindo a 27ª assinatura e protocolando o requerimento, que ainda não foi, nós conseguiríamos a instalação da CPI. Caio, chega também. Senador, boa noite. Oi, Caio. O senhor vê o mesmo enredo da CPI da Covid, não em relação aos eventuais ilícitos, mas eu digo principalmente ao cochilo do governo e à desarticulação política do governo dentro do Senado Federal? Caio, assim, só um rápido comentário sobre os ilícitos, né? O modus operandi, eu faço questão de destacar que é muito parecido com o que nós vimos na CPI da Covid. Veja, se na CPI da Covid a gente tinha o reverendo Hamilton, agora são 2
que falam em nome da religião para fazer operação para esquemas de corrupção no âmbito do Ministério da Educação. Nesse aspecto é parecido. Agora, obviamente, hoje o governo está bem mais profissionalizado. Não podia ser diferente, né? É um governo que não é mais o governo de Jair Bolsonaro, é o governo do Centrão, e eles estão atuando com muito mais profissionalismo. Se não, por exemplo, você acabou de destacar uma estratégia nova que está sendo utilizada, que é essa de procurar instalar CPIs fakes, CPIs diferentes, com o objetivo de obstruir a CPI que tem. Não posso deixar de destacar que é uma estratégia ardilosa da parte do governo. Não sei se terá muita eficácia, porque o Supremo Tribunal Federal também já tem jurisprudência consagrada de que CPI é direito de minoria, não importa qual seja o número, conseguindo os pré-requisitos, a comissão será instalada. Senador, Mona Lisa aqui mais uma vez. O senhor, sinceramente, acha que uma CPI em abril, né, com o calendário eleitoral aí batendo as portas, ela consegue, de fato, ser uma investigação e não ser apenas uma questão política, apesar das comissões parlamentares de inquérito, sim, serem ali um local de apuração também, política de enfrentamento, a palavra é melhor essa, de enfrentamento político, dá para ter uma isenção mirando na apuração e nas respostas que precisam ser dadas para a população brasileira? Mona Lisa, CPI sempre é a última rácio, ou seja, o último recurso a ser utilizado. Por que, nesse caso, é necessário uma comissão parlamentar de inquérito? Porque os recursos que temos utilizados no âmbito legislativo e a ausência completa de atuação dos órgãos de fiscalização de controle, sobretudo da CGU, e a omissão parte da Procuradoria-Geral da República para tocar algum tipo de investigação, impõe a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Veja, o senhor Gilmar e o senhor Arilton, os dois dos operadores lobistas que atuavam no âmbito do Ministério da Educação, foram convidados hoje à Comissão de Educação do Senado e não foi possível eles estarem presentes. Se nós tivéssemos já uma comissão parlamentar de inquérito, eles não podiam se recusar ao convite. Semana passada nós convidamos o senhor Milton Ribeiro e ele se recusou a estar presente. Se nós tivéssemos já uma comissão parlamentar de inquérito, ele não recusaria o convite. Com CPI, a gente pode quebrar sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico e entender de onde partia esse esquema, como funcionava, quando foi depositado na conta do senhor Gilmar e do senhor Arilton e como era a atuação do senhor Milton Ribeiro e a participação efetiva dele no esquema. Obviamente que o governo não quer que isso aconteça, porque esse é um dos esquemas mais chifrins, mais esdrúxulos, mais mambembes que eu já vi de corrupção que eu já vi na República. Nós não precisaríamos nem de 90 dias de investigação, Mona Lisa. Em 30 dias dá para desbaratar o esquema que está aqui. A CPI, repito, é a última rácio. Nós só estamos recorrendo a ela porque só ela pode ter os instrumentos e as ferramentas para revelar como o esquema funcionava. Senador Randolph Rodrigues, muito obrigada pela gentileza de nos atender. Uma boa noite ao senhor e até uma próxima, senador. Satisfação sempre toda minha, Mona Lisa. Uma boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores da CNN. Obrigada ao Caio e à Carol que participaram comigo de mais uma entrevista. Obrigada.